E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a continuidade do seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, cumprimento nossa decana, a ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, cumprimento o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, cumprimento também todos os advogados presentes que ontem sustentaram, doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, doutor Elmar Novak, doutor Matheus Milanês, doutor Celso Vilardi, doutor César Bittencourt, doutor Andreu Farias e doutor José Luiz Oliveira Lima. Presidente, aqui, como iniciamos ontem, trata-se de denúncia em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Maldo César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, esses todos por prática de condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deteriorização do patrimônio tombado e em relação a Jair Messias Bolsonaro, essas imputações e também uma imputação específica de liderar a organização criminosa. Como sabemos, presidente, ministra, ministros, nesse momento, a acusação penal realizada pela Procuradoria-Geral da República, que é consubstanciada em uma denúncia, obrigatoriamente, a histórica lição do mestre João Mendes de Almeida Júnior, deve apresentar uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa no sentido de revelar o fato com todas as suas circunstâncias, ou seja, não só a ação realizada, a ação transitiva, como a pessoa que praticou, os meios empregados, o reflexo, o malefício produzido, os motivos que determinaram aquela conduta, o lugar onde praticou e o tempo em que praticou. Deve demonstrar o corpo de delito da infração penal, indicar razões de convicção e, quando necessário, também apresentar o rol de testemunhas. E por que isso? Porque nesse momento processual, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser verificado exatamente isso. Se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República traz a exposição dos fatos criminosos, todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, classificação dos crimes. E cito inúmeros precedentes dessa Corte, do Supremo Tribunal Federal, exatamente no sentido de que a cognição, nesse momento, é uma cognição mais restrita, não é uma cognição exauriente para já se atestar a culpabilidade, até porque nesse momento ainda não houve o contraditório, não houve o exercício por parte da defesa da possibilidade de contestação prova a prova juntada pela acusação e mesmo da produção de novas provas. Na hipótese em análise, a Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões pelas quais foram denunciados. E isso também é absolutamente essencial nesse momento, que as defesas, na leitura, na exposição pela Procuradoria-Geral da República, da denúncia, possam saber exatamente dos fatos pelos quais estão sendo acusados, para que possam exercer o seu direito de defesa. E todos esses fatos, em relação aos 8 denunciados, estão colocados na denúncia.
onde se coloque aqui alguns trechos, relembrando, que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro, continua o Procurador-Geral da República, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram um núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tenha havido adesão em momento distinto. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. A partir desse introito da Procuradoria-Geral da República, a denúncia passa a descrever de forma detalhada, com todos os elementos, expondo de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, tendo sido coerente a exposição dos fatos, com a descrição amplamente satisfatória dos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, com emprego de violência e grave ameaça, assim como crime de deterioração do patrimônio tombado, permitindo, e volto a insistir aqui, isso é absolutamente essencial, permitindo aos acusados a plena compreensão das imputações. A denúncia tem o tópico inicial da organização criminosa, a denúncia depois vem com os crimes contra as instituições democráticas, coloca, e a denúncia permite, assim, que os acusados possam se defender de todo o período, e ontem, em várias sustentações, e depois eu detalharei essas questões, em alguns casos, os advogados se referiram a um período, a outro período, exatamente porque a denúncia expôs todo o período. O Procurador-Geral da República coloca, abre aspas, a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. E, a partir daí, continua indicando todas as circunstâncias que, segundo a Procuradoria-Geral da República, caracterizam as elementares dos tipos penais imputados. Continua a Procuradoria. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas, a promoção da instabilidade social, a instigação e cometimento de violência contra os poderes em vigor. A consumação do crime do artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidente nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança para interferir na escolha popular, bem como na convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar a decreto que formalizaria o golpe. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo o empenho e realizações de atos concretos em seu benefício,
não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Na sequência, o Procurador-Geral da República descreve também as manobras realizadas em relação à tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, dizendo, abre aspas, minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos, agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. E permanece a narrativa agora em relação aos crimes do artigo 163, parágrafo único, o artigo narrando exatamente as ações que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023. Dessa forma, e aqui é importante se destacar, o que se exige da denúncia, num primeiro momento, é a comprovação da materialidade dos delitos imputados aos denunciados. E a materialidade dos delitos já foi reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal em 474 denúncias, que têm idêntica materialidade. Os mesmos crimes narrados, em que pese a participação diversa de vários denunciados, mas os crimes narrados são os mesmos. E nessas 474 denúncias, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a materialidade desses delitos, já com 251 condenações, 4 absolvições e 219 ações penais em andamento. E essa materialidade foi detalhada anteriormente em meu voto, ou nos meus votos, nos acórdãos das ações penais 1060, 1502 e 1183, que transcrevo, presidente, aqui no voto. O item 4 da ementa dessas ações penais, coloquei atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e o contexto dos crimes multitudinários. A autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito comprovadas. Invasão do Congresso Nacional, plenário do Senado, em outros casos foi o Supremo, em outros o Planalto e em alguns os 3, inclusive por grupo autodenominado Patriota, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada, tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o Supremo aqui reconheceu a materialidade e, no caso específico, também a autoria, mas a materialidade do artigo 359-L. Da mesma forma, em concurso material, o Supremo, nessas 474 denúncias recebidas, reconheceu em concurso material a materialidade do artigo 359-M. Atos antidemocráticos, autoria e materialidade do crime de golpe de Estado, comprovadas conduta do réu mediante associação criminosa que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito. Até porque, no primeiro caso, no contexto dos crimes
ordinários era a abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou atentado principalmente ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, para que essas instituições não pudessem mais atuar. E, além disso, o crime do artigo 359-M, pleiteando, induzindo, instigando a decretação de intervenção militar, ou seja, é o golpe de Estado contra o Poder Executivo. Da mesma forma, reconhecemos a materialidade do crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça e o crime de associação criminosa armada, no artigo 288. A materialidade, portanto, ela está indicada na denúncia. No caso de análise, a Procuradoria-Geral da República imputou os crimes, apontou a materialidade. Ficou comprovado, e aqui, presidente, é sempre importante nós recordarmos que os crimes praticados no dia 8 de janeiro, em relação à sua materialidade, não estamos falando em autoria ainda, foram gravíssimos. E todas, na verdade, salvo uma sustentação oral, salvo duas, uma que não tocou no assunto e a outra que disse que foi uma manifestação não armada, todas as demais sustentações orais, independentemente de apresentarem suas defesas, negarem a autoria, todas as demais 6 reconheceram a gravidade dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. E é muito importante, presidente, nós relembrarmos sempre, porque existe na ciência o que se chama viés de positividade. É comprovado que as pessoas, todos nós, até por uma autoproteção, todos nós temos, os nossos cérebros, temos o viés de lembrar as notícias boas e esquecer as notícias ruins. Aqui é diverso da questão de traumas, aqui só as notícias mesmo. Esse viés de positividade é o esquecimento das experiências ruins, é uma autoproteção do cérebro. E dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos,
do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. E aqueles que se esqueceram de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Há um policial que foi retirado do seu cavalo e agredido covardemente. Os policiais judiciais aqui, nossos, precisaram resistir bravamente, gastaram toda a munição, não letal, obviamente, que não houve autorização para se utilizar munição letal, gastaram todas bombas de efeito moral para não deixar os invasores, os golpistas invadirem esse anexo 2 e destruírem processos sigilosos que são físicos. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Pessoas filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bomba
bombas. Por alto! Escudeiro! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República, desde os acampamentos, pedindo intervenção militar, os atos do dia 12 de dezembro, no dia da diplomação, onde, inclusive, se tentou invadir a Polícia Federal depois de se colocar fogo em ônibus. No dia, às vésperas do Natal, a tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto e, na sequência, culminando com o que narra a Procuradoria-Geral da República no dia 8 de janeiro. Então, nesse sentido, a denúncia descreve as condutas criminosas, a materialidade e possibilitando que as defesas possam exercer seu amplo direito, porque as ações sucessivas são descritas de forma coerente, clara, circunstanciada, todos os atos que a Procuradoria-Geral da República imputa aos denunciados. Não há, portanto, nenhuma inépcia da denúncia como alegado pelas defesas, porque a descrição fática da denúncia permite o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa, não havendo, me parece, com certeza, nenhuma dúvida da exposição, como eu disse, clara e compreensiva de todos os requisitos exigidos pelo artigo 41. Da mesma forma, está presente a justa causa para a instauração da ação penal. Sabemos que o recebimento da denúncia, além dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, exige o seu recebimento à justa causa previsto no artigo 395-3 do também Código de Processo Penal, a justa causa que deve ser analisada dentro daquele tripé dos seus 3 componentes, a tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira que a denúncia tem que vir sustentada por um suporte probatório mínimo a indicar a imputação. E esse suporte probatório mínimo deve vir ou com inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo o procedimento de investigação criminal do Ministério Público, instruindo a denúncia com elementos sérios e idôneos que possibilitem ao julgador, seja o juiz de primeira instância, seja essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, verifique a possibilidade e a viabilidade da ação penal, para que durante a instrução, e aí sim, somente mediante o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, uma vez recebida a denúncia, possa o tribunal analisar detalhadamente a autoria de cada um dos crimes imputados aos denunciados. Então, eu insisto sempre, o que já foi dito ontem, não só por mim, mas pelo
pelo ministro Flávio, na sequência, pelo ministro Fux, pela ministra Carmen, pelo ministro-presidente, o ministro Zanin, é que o recebimento da peça acusatória não representa análise de culpabilidade de nenhum dos denunciados. O recebimento da peça acusatória depende da materialidade dos crimes, que está comprovada, mas não é uma cognição exauriente dos fatos. É um mero juízo de delibação quanto à existência dos crimes, materialidade e indícios mínimos de autoria. Nesse sentido, a peça acusatória da Procuradoria-Geral da República apresentou, em relação aos 8 denunciados, apresentou os indícios mínimos e razoáveis de autoria que possibilitam a instauração da ação penal e, a partir daí, o contraditório e toda a instrução processual. A Procuradoria apresentou indícios mínimos em relação ao primeiro denunciado, em ordem alfabética, aqui, Alexandre Ramagem Rodrigues, em que pese o doutor Paulo Renato Garcia Sintra ter alegado nas sustentações orais, todas elas muito bem realizadas e que todos nós ouvimos e assistimos com grande atenção, mas as alegações de que somente 3 arquivos de texto não trariam nada novo, porque não seria nada inédito, nada criativo, só uma repetição, disse o doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, abre aspas, seria requentar argumentos velhos. Aqui, como vamos ver, há indícios mínimos de autoria. Também, e essa foi uma das indagações da nossa decana, a eminente ministra Carmen Lúcia, e eu fiz questão de pegar a Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, que cria a ABIN, estipula as suas funções. Não é função da ABIN fiscalizar as urnas. Não é função da ABIN investigar ou não a confiabilidade das urnas. Não é função do órgão, não é também órgão jurídico consultor para embasar cumprimentos ou não de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, de decisões judiciais. A ABIN jamais pode interferir. Na verdade, a ABIN não pode interferir em nada, muito menos no Poder Judiciário, muito menos na Justiça Eleitoral. E aqui a Procuradoria-Geral da República detalhou a participação do acusado Alexandre Ramagem Rodrigues dentro dessa estrutura delitiva, apontando, como eu disse, indícios mínimos e razoáveis de autoria. Narra que, à época, era diretor-geral da ABIN, organizou e direcionou mensagens além de descrever a conduta dessa empreitada. Mensagens, e aqui é importante, orientou e produziu mensagens que passaram a ser difundidas em larga escala pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021 e replicadas utilizando as denominadas milícias digitais nas redes sociais. A partir desse, como diz a Procuradoria-Geral da República, desse alinhamento ideológico, o denunciado Alexandre Ramagem há indícios que devem ser apurados durante a instrução processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. A denúncia ressalta ainda, apontando com provas, que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo-se do possível identificar as demais ações da organização criminosa que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência do poder com a ruptura do Estado democrático de direito. E aqui, ministros, isso é muito importante, porque todo esse embasamento que vou detalhar agora, todo esse embasamento probatório, com esses indícios fortes de autoria, todo esse arcabouço probatório foi produzido pela Polícia Federal de forma autônoma e independente em relação
a colaboração premiada. No final, vou me referir à colaboração que trouxe a colaboração e às provas que corroboraram a colaboração. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse caso, aqui, inclusive, porque houve busca e apreensão em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues e como a própria denúncia diz, tinha o hábito ele mesmo de documentar o que fazia. E aqui destaca-se o arquivo, que também, para facilitar, vou colocar no telão. Bom dia, presidente. O qual está ligado ao @Ramage Yahoo, criado em 4/3/2020 e alterado em 2021, que relata a criação de um grupo técnico voltado para atacar as urnas eletrônicas, onde a previsão legal da ABIN estabeleceu um grupo técnico para atacar as urnas eletrônicas, e a partir disso subsidiou todos os argumentos, falsos argumentos utilizados pelo então presidente Jair Bolsonaro para atacar as urnas eletrônicas. Quando nós sabemos, e aqui nós temos o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral anteriormente, temos o ministro Luiz Fux, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu mesmo também já fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não há nada mais confiável do que as urnas eletrônicas. Nunca houve uma comprovação de fraude ou falha das urnas eletrônicas. Aliás, por favor, ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen. Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou nisso. Os elementos, então, de provas colhidos, como coloquei, demonstram que, diversamente do alegado pelo acusado, há convergência daquele arquivo com o conteúdo do print de mensagem consistente em um diálogo entre Alexandre Ramagem e o interlocutor de nome JB01-8, o qual evidenciou ser o presidente Jair Messias Bolsonaro. O arquivo tinha metadados de criação datados de 10/7/2021 e modificados em 27/7/2021, concluindo que foi editado 2 dias antes da live realizada por Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, houve a utilização, inclusive, da ABIN para a produção falsa de dados sobre urnas eletrônicas, entregue em mensagem ao também denunciado ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para que utilizasse na live para atentar contra a justiça eleitoral. Aqui nós temos também a transcrição
desse arquivo, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Era a mensagem de Alexandre Ramagem, depois da produção desses dados falsos, ao presidente. Todavia, ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Ainda continua, a prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições, resta somente trazê-la novamente constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos com devida e constante publicidade, essas questões que devem ser massificadas. Esses os pontos que acredito devam ser permanentemente difundidos. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o Supremo Tribunal Federal, continua na sua mensagem o denunciado Alexandre Ramagem. Ou seja, não há dúvida que há indícios fortes de autoria da participação de Alexandre Ramagem nessa organização criminosa que planejou e executou a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Da mesma forma, em relação ao Almir Garnier Santos, na sustentação oral, o doutor Demóstenes Xavier Torres, foi a alegação de que não haveria materialidade, que não houve armas e violências. Mostramos aqui o vídeo, então ficou claro agora que houve muita arma, muita violência, muita agressão, inclusive a policiais. Também aqui se pretendeu, na sustentação oral, doutor Demóstenes, se pretendeu, eu diria, quase um chamamento à autoria. O nosso professor de processo civil, ministro Fux, conhece mais que nós isso, quase houve um chamamento à autoria para trazer para a denúncia também os outros ex-comandantes militares. Mais ou menos assim, se o almirante Garnier foi denunciado, o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica também deveriam ser. Por que não foram? Porque não há, em momento algum, seja na investigação, seja, como ficou apontado na denúncia, nenhum indício de autoria de ambos os comandantes, seja do Exército, seja da Aeronáutica. Mas há indícios suficientes de autoria em relação a Almir Garnier Santos. A denúncia narrou a sua conduta ilícita, elaborou que, juntamente ao presidente Bolsonaro, planejou, aderiu à elaboração de uma minuta de decreto de golpe de Estado, vários considerandos. Com essa minuta de decreto, o presidente da República, então o presidente da República, se reuniu em 7/12 de 2022, pela primeira vez com os representantes das Forças Armadas, lembrando que 7 de dezembro de 2022 já havia ocorrido a eleição e na semana seguinte, dia 12 de dezembro, seria feita a diplomação do presidente e vice-presidentes eleitos no Tribunal Superior Eleitoral. E no dia 7 de dezembro de 2022, pela primeira vez, então, o presidente denunciado, Jair Messias Bolsonaro, se reuniu com os representantes das Forças Armadas em reunião no Palácio do Alvorada para apresentar a minuta golpista, estando presentes o general Freire Gomes, o acusado, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, e também, à época, o denunciado, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E, apesar de algumas alegações, com todo o respeito, de que minutas de golpe são coisas normais que corriam pela internet, o ministro Flávio Dino até perguntou, né, onde estava essa minuta? Essa minuta corria entre autoridades, é como se fosse algo normal. Todos darem um palpitinho na minuta de golpe, vamos melhorar aqui para o golpe ser um pouco melhor. Não é normal. É que o presidente, que acabou de perder
uma eleição, se reúna com o comandante do Exército, o comandante da Marinha e ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe. E essa reunião foi comprovada também, vou colocar aqui, foi comprovada com o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada. Também uma prova autônoma, independente da delação. Aí, em vermelho, está o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada, dia 7/12, Paulo Sérgio, Freire Gomes e o almirante Garnier, que chegaram em horários muito próximos, entre 8h25 e 8h34, e saíram também em horários muito próximos, 12h20 e 12h23. Além disso, a denúncia ressalta a ocorrência de mais de um encontro do almirante Garnier, onde se colocou à disposição para seguir as ordens que fossem necessárias a implementar o golpe. O decreto golpista, principalmente confirmando a sua anuência e colocando as suas tropas à disposição na reunião do dia 14/12/2022. Demonstrou ainda a denúncia, indícios razoáveis de autoria de Almir Garnier e sua adesão, porque foi corroborado em razão de uma ofensiva de integrantes da organização criminosa contra o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o tenente brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, que, ao não aderirem, por ordem, inclusive, de um outro denunciado, o general Braga Neto, vários militares passaram a ofendê-los e as suas famílias nas redes sociais, utilizando o que virou praxe para essas milícias digitais, utilizando as redes sociais para constranger, para humilhar, para afetar não só as pessoas, o alvo específico, mas também todos os seus familiares. A Procuradoria-Geral da República demonstrou, então, essa participação ao destacar a mensagem enviada em 14/12/2022, pelo general de reserva Laércio Virgílio ao general Freire Gomes, afirmando que a Marinha está coesa na tentativa de pressionar o general Freire Gomes a aderir à organização criminosa e ao plano golpista. Os indícios também demonstram que os demais membros da organização criminosa elogiaram a postura golpista de Almir Garnier Santos a partir de mensagem enviada pelo denunciado Walter Braga Neto ao militar de reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros. Nessa mensagem, o também denunciado Walter Souza Braga Neto passa orientação para atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior e enaltecer o acusado. A mensagem que também foi obtida por via de busca e apreensão pela Polícia Federal diz o seguinte: mensagem do denunciado Walter Souza Braga Neto, ao militar da reserva, também denunciado em outro núcleo, Ailton Gonçalves Moraes Barros, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente, inferniza a vida dele e da família. Gozado, ministro Flávio, que até a máfia tem um código de conduta de que os familiares são civis, não entram na guerra entre os grupos mafiosos. Mas parece que aqui, lamentavelmente, nem isso foi seguido. Eu repito a mensagem: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier, e com perdão da palavra, e fode o BJ, que é o Batista, o brigadeiro Batista Júnior. Assim, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia em relação a Almir Garnier Santos. Também em relação a Anderson Gustavo Torres, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia.
a sustentação feita pelo doutor Elmar Roberto Novak, assim como todas as demais, ouvi com extrema atenção, como todos os demais, fazendo as anotações, o eminente advogado disse que houve só uma leitura de um documento, a live, em poucos minutos, sem fazer juízo de valor, e que seria irrelevante. Nós sabemos, todos nós, e eu e o ministro Flávio Dino mais especificamente, porque fomos ministros da Justiça, que nada que o ministro da Justiça faz ou fala publicamente é irrelevante, para o bem ou para o mal. A utilização do cargo para atacar instituições, para atacar a justiça eleitoral, para falar de urnas, nunca é irrelevante. Também o doutor Elmar acaba atacando os depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha, que são até agora depoimentos que nenhuma prova em contrária foi feita, que são depoimentos falsos ou mentirosos. Aponta, o que eu me referi antes, aponta que a minuta encontrada, uma minuta de golpe encontrada na casa do ministro da Justiça seria algo irrelevante, porque circulava entre todas as pessoas. Na verdade, e também aqui é importante colocar, que o doutor Elmar Novak coloca que o denunciado teria colaborado com a busca e apreensão, lembrando aqui que, decretada a prisão do denunciado Anderson Gustavo Torres, ele estava nos Estados Unidos e, quando voltou sem o seu celular. Então, não foi possível fazer a perícia necessária no seu celular para verificar a troca de mensagens. Então, a Procuradoria-Geral da República descreve a conduta destacando a sua atuação, detalhando a participação relevante do acusado, e aqui é muito importante, então, ministro da Justiça, e, no momento do dia 8 de janeiro, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Anderson Gustavo Torres participou da live realizada no dia 29/7/2021, em que o denunciado Jair Messias Bolsonaro inaugurou os ataques ao sistema eleitoral brasileiro em relação às próximas eleições, que seriam em 2022. Com referência, da mesma forma que já citei em relação ao denunciado Ramage, a campanha presidencial de 2018. A denúncia destaca que Anderson Gustavo Torres teve papel relevante na transmissão da live, inclusive na propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Eu transcrevo aqui o que diz a denúncia e coloco lá no telão. Com licença, presidente, diz na live. Corroborando aí as informações e a questão do voto auditável, eu acho importante a gente trazer à tona alguns relatórios. O Tribunal Superior Eleitoral convidou a Polícia Federal para participar da análise do Código dos Sistemas Eleitorais das eleições desde o ano de 2016. A Polícia Federal foi convidada. Os peritos da Polícia Federal, e aí acho importante dizer que são aqueles especialistas responsáveis pelas análises criminais e de crimes cometidos, crimes cibernéticos, esses são profissionais. Os peritos emitiram algumas considerações e sugestões que eu acho importante a gente trazer aqui, nesse momento, para que a gente supere algumas dúvidas aí. Muito questionamento, muita coisa a respeito dessa questão das urnas eletrônicas. Presidente, então eu vou ler algumas coisas aqui, algumas sugestões. Por exemplo, ela diz aqui que um dos fundamentos do sistema de votação é que o mesmo seja auditável em todas as suas etapas. Sabendo a Polícia Federal e sabendo o então ministro da Justiça que sempre o sistema de votação foi auditável em todas as suas etapas. A totalização dos boletins de urna, volta a dizer o então ministro da Justiça, não é possível auditar de forma satisfatória. Mentira, fraude, notícia falsa. O processo não é possível auditar, o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Tudo feito de forma a desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Em depoimento prestado à Polícia Federal, em 26/8/2021, Anderson Gustavo Torres confessou que mentiu na transmissão da live
afirmando que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Isso está nos autos. A Procuradoria-Geral, então, narrou de forma precisa, apontando os elementos necessários, demonstrando, inclusive, a partir do relatório de análise da Polícia Judiciária, a participação do então ministro da Justiça numa reunião ministerial de 5 de julho de 2022. Todos se recordam dessa reunião ministerial gravada, importante que se diga, gravada pelo próprio presidente, que depois foi apreendida nos computadores por diligências da Polícia Federal, onde o então ministro da Justiça que participava da reunião diz, ou continua dizendo, porque já vinha falando isso, atentando contra as instituições. Abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão ser, e aí no português escorreito, fala um palavrão em reunião ministerial. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser, e aí de novo, o português escorreito. Continua e fala, porque realmente é ameaçador o que está ocorrendo. Do lado de lá, ameaça e ameaça, ministro, direta de lá para cá, se mete que eu lhe prendo, se mete e caça o seu mandato, questione. Quer dizer, a gente não pode questionar, é o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora de digitar a senha. Qualquer um, quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema eleitoral, um sistema desse tamanho, um sistema eleitoral, com esse tanto de indício de fraude que se referia. A gente precisa atuar agora, e é isso que eu tenho buscado atender. A Polícia Federal sempre esteve aqui, sempre esteve com outro viés e com outro olhar, sempre foi com um viés colaborativo. E esses cuidados têm 6, 7 anos. E continua na sua fala na reunião ministerial, eu quero encurtar. É claro que, da nossa parte, nós não vamos botar a arma na cabeça dos caras e falar, coloque aí, mas a gente vai fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que tem que ter consciência disso. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão há muito guardados. A ministra Carmen se recorda que, a partir dessa reunião, houve uma explosão de fake news atrelando o então candidato, hoje presidente da República, ao PCC, e houve representação no Tribunal Superior Eleitoral. O professor Paulo Gonet, o vice-procurador-geral eleitoral, também se recorda, e foi determinada a retirada, por unanimidade, dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E continua, essa é uma questão de urnas, inquérito, nós montamos um grupo lá, montou um grupo de policiais federais, a gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que é importante cada um entender o momento dessas colocações, a gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com o que está acontecendo no Brasil, com o futuro do Brasil. Esses depoimentos, na verdade, essa fala na reunião, com os outros indícios apontados pela Procuradoria-Geral, inclusive a live, mostram o exercício do cargo de ministro da Justiça para atuar claramente contra as instituições, em especial contra a Justiça Eleitoral e contra o livre exercício do que é cláusula pétrea no Brasil, previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, voto direto, secreto, o voto direto, secreto, universal e periódico. A Procuradoria também narrou a participação delitiva do acusado
isso também foi gravíssimo na interferência ilícita nas forças de segurança pública nas eleições de 2022, demonstrando indícios razoáveis que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. Houve um aumento substancial de reuniões e pedidos entre a acusada, também denunciada em outro núcleo, Marília Ferreira Alencar e Anderson Gustavo Torres. Marília Ferreira Alencar enviou mensagem em 13/10/2022, num grupo, entre aspas, em off, afirmando que o ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, tinha pressa nessa atuação houve um mapeamento por parte do Ministério da Justiça, um mapeamento de cidades, municípios, onde o então candidato da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tinha tido mais votos no primeiro turno. Então, foi feito um mapeamento e aí tinha pressa na atuação para a Polícia Rodoviária Federal exercer esse controle. Isso todos se recordam também, a ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, o professor Paulo Gonet também, no dia do segundo turno, onde foi necessária uma intervenção direta do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaça de prisão em flagrante do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se não cessasse imediatamente essa operação que estava impedindo os eleitores de terem acesso às urnas. Ainda o tenente brigadeiro Batista Júnior corroborou a participação central de Anderson Gustavo Torres com o intuito de executar o plano golpista da organização criminosa. No seu depoimento, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira disse que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, que o papel do ministro Anderson Torres na ferida reunião foi de assessorar o então presidente em relação às medidas jurídicas que poderia adotar no cenário discutido. Verifica-se, portanto, que há aqui indícios razoáveis de autoria para o recebimento e justa causa total para o recebimento da denúncia. Da mesma forma, em relação a Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O doutor Matheus Maier Milanês disse da tribuna, como disse, todos ouvimos com extrema atenção, que o general Heleno teria sido relegado a segundo plano. General Heleno não teria mais nenhuma influência, nenhuma participação. Nós todos nos recordamos também nessa mesma reunião em que o ministro Anderson Torres fala de atacar as urnas eletrônicas, o então ministro do GSI, general Heleno, começa a dizer das providências que estava tomando e o presidente, então presidente também denunciado Jair Messias Bolsonaro, ele pede para interromper e diz, isso nós temos que falar só nós dois, porque você falou que pode vazar, é só falar que vai vazar que vaza, então vamos conversar nós dois. Então, não há nenhuma prova de que o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tenha se distanciado do general Heleno. E a denúncia descreve também que o general Heleno, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, auxiliou a estruturar o discurso de desinformação amplamente divulgado pelas falas do ex-presidente da República. Ou seja, participou de todo o iter criminis, há indícios razoáveis de autoria, com a ideia de incentivar as especulações na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, com o intuito de desmoralizar o processo democrático e esse grupo se manter no poder. A denúncia pontuou que foram localizadas anotações idênticas em documentos apreendidos, tanto com o denunciado Ramagem, Alexandre Ramagem Rodrigues, quanto com o denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira.
consistente em um plano para descumprir decisões judiciais sensíveis ao que a Procuradoria imputou como organização criminosa, a qual visava coagir a Polícia Federal a ignorar as ordens judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A agenda apreendida, e essa prova também é autônoma em relação à delação, a agência apreendida de Augusto Heleno Ribeiro Pereira corrobora a narrativa da denúncia. Vejam, no telão a agenda e coloca-se o MJ acionar a AGU caráter de urgência sob ordem judicial manifestamente ilegal. A AGU faz um texto fundamentado na Constituição afirmando ser ordem legal. Ou seja, para que não haja necessidade ou para que não houvesse necessidade de cumprimento de ordem judicial. As anotações demonstram, conforme narrado na denúncia, que a organização criminosa pretendia aprovar ordem ilegal autorizada pelo acusado Jair Messias Bolsonaro, que teria força vinculante. Minuta do golpe de um lado e, do outro, a estruturação constante na agenda do ministro do GSI, a estruturação de se produzir um parecer vinculante da AGU, dizendo que não haveria necessidade de cumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se o Supremo declarasse inconstitucional, aquela minuta de golpe não haveria necessidade de se cumprir. Obviamente, nenhum AGU digno do nome de advogado-geral da União produziria isso, como não produziu. Nenhum AGU produziu. Há, então, a descrição dessa participação individualizada de Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Narrou também, detalhou a sua participação diretamente na ABIN. Todos sabem que o GSI, a ABIN, estava vinculada diretamente ao GSI. No governo anterior. Então, que Alexandre Ramagem, hierarquicamente, estaria subordinado ao ministro, então, o ministro-general Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Detalhou, inclusive, essa utilização, tendo relatado ao líder, segundo a denúncia da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, que conversou com o diretor adjunto da ABIN sobre infiltração de agentes em campanhas eleitorais. Há uma conversa aqui, que foi detalhada, está transcrita nos autos, em que Augusto Heleno conversa com o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, exatamente naquele momento da reunião que eu disse para vocês. Tem 2 pontos para tocar aqui, presidente, diz Augusto Heleno. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é de vazar qualquer coisa em relação a isso. Se houver porque muita gente se conhece nesse meio, se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da ABIN em qualquer lugar, diz o denunciado, então, o presidente Jair Bolsonaro: ô, general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação. Eu peço que o senhor não prossiga na tua observação. Se a gente começa a falar, não vazar, o senhor esquece? Pode vazar. Então, a gente conversa em particular na nossa sala, lá sobre esse assunto. Qual assunto? Infiltração de agentes da ABIN na campanha eleitoral. Então, a gente conversa em particular na nossa sala, lá sobre esse assunto, o que, porventura, a ABIN está fazendo, tá? Então, há todos elementos razoáveis, indícios de autoria para o recebimento de denúncia contra Augusto Heleno. Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi dito também, da tribuna pelo doutor Celso Vilardi, que não há provas que indiquem a participação do então presidente, que inclusive teria ele feito a ponte entre os então comandantes das forças com o novo governo na transição, e isso demonstraria que não haveria nenhum dolo, nenhuma intenção, nenhuma vontade consciente em praticar os crimes. Mas os autos
nesse momento de cognição de recebimento da denúncia, demonstram o contrário. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Em 2021, Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na transmissão da live já dita, onde participou Torres, realizada em 29/7/2021, o denunciado atacou as urnas eletrônicas sem nenhum fundamento e sem apresentar nenhum elemento concreto. E a partir daí, a partir da live, se viralizou com a utilização das milícias digitais e do famoso, que também vem sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, o famoso Gabinete do Ódio. E Gabinete do Ódio não foi o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República que deu esse nome. Gabinete do Ódio foi uma entrevista dada pelo então ministro da Secretaria de Governo do então presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos, que disse que no Palácio havia um gabinete do ódio que preparava notícias falsas, fraudulentas, inclusive em relação a ele mesmo. Então, isso foi uma autodeclaração, e há aqui na plateia pessoas que participaram do governo que sabem que foi o general Ramos que criou essa alcunha, gabinete do ódio. E, a partir disso, as urnas eletrônicas começaram a ser atacadas e, junto com elas, atacado o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Na própria live, o denunciado Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a intervenção das Forças Armadas. Depois de atacar as urnas eletrônicas, diz: o Exército Verde-Oliva é o Exército do Brasil. Também nunca faltou, quando a nação assim chamou os homens das Forças Armadas. A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu a sua liberdade. O chamamento do povo. Exatamente o que se pretendia, e inúmeros réus confessos disseram nos depoimentos, se pretendia dia 8, com a invasão, a agressão, a destruição dos poderes, que se convocasse uma GLO e o Exército, ao atender a GLO, seria recepcionado por aqueles golpistas e, a partir daí, convencido, segundo os organizadores, a proclamar o golpe militar e destituir o governo legitimamente eleito. Também a denúncia narra que o então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro, coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na construção de uma narrativa que visava atacar o sistema eleitoral. Vários documentos são juntados com a denúncia, localizados com, já dissemos, Alexandre Ramagem Rodrigues, Augusto Heleno Pereira, nesse sentido. A denúncia aponta o aumento da intensidade e da agressividade de forma progressiva, integrando a execução de seu plano. Destaca o discurso do então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro, em 3/8/2021. Abre aspas. Se o ministro Barroso, que era o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, hoje nosso presidente do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas de novo. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado, para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá,
abre aspas, e a, entre aspas, insensibilidade atacada em relação ao ministro Barroso era a defesa da lisura das eleições, a defesa da lisura das urnas eletrônicas, hoje defendida até pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump, e a defesa da justiça eleitoral. E, por isso, o denunciado disse, repito, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Isso foi 3 de agosto de 2021. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. E o ministro Luiz Fux, nosso presidente, então, do Supremo Tribunal Federal, se recorda que estavam incitando caminhoneiros a invadir o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux liderou uma das maiores operações de segurança no Supremo Tribunal Federal, passou o dia 7 de setembro de 2021 dentro do Supremo Tribunal Federal, com a nossa Polícia Judiciária, com o apoio da Polícia Militar, para evitar que se invadisse o Supremo Tribunal Federal. Então, a ameaça feita dia 3/8, de uma última... Um último recado foi cumprido, dia 7 de setembro, mas a resistência das instituições, e naquele momento personificada pela presidência do ministro Luiz Fux, a resistência democrática foi mais forte que o último recado dado àqueles que, abre aspas, ousam açoitar a democracia. Nesse contexto ainda, o ex-presidente, ora denunciado, Jair Messias Bolsonaro, afirmou expressamente, abre aspas, só saio preso morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, fecha aspas. O objetivo de permanência no poder e da utilização de todos os meios estatais para, de forma ilícita, permanecer no poder é corroborado, segundo a Procuradoria-Geral da República, pela utilização clandestina da ABIN. Determinou, inclusive, que os seus integrantes atuassem como central de contra-inteligência para produzir desinformação contra os seus opositores. Aqui, inclusive, foi apreendida uma agenda da Caixa Econômica que coloca exatamente isso. Também vou colocar aqui. A denúncia ainda detalha que Jair Messias Bolsonaro teria solicitado várias pesquisas cujo objeto envolvia o seu filho Renan Bolsonaro. Narra aqui as mensagens, ressaltou a organização também da reunião ministerial no dia 5/7, 2 dias antes do dia 7 de setembro, aí já de 2022, com a finalidade de cobrar a intensidade de ataque às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Vejam, 2022, dia 5/7, em reunião ministerial, o denunciado Jair Messias Bolsonaro diz: daqui para frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim porque que ele não quer falar. Se apresentar onde estou errado, eu topo. Agora, se não tiver argumento para me mover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos, vou ganhar como ganhei em 2018, vou provar, o cara está no lugar errado. O acusado ainda explicitou sua intenção golpista ao ressaltar aos ministros do Poder Executivo as etapas do plano criminoso. E aí também uma descrição. Por que os caras estão preparando tudo, pô? Por Lula ganhar no primeiro turno, na fraude? Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que são? Estão vendo acontecer? Vou fazer uma reunião quinta com os embaixadores. Semana que vem vão convidar autoridades do Judiciário para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo. Não tem como esse cara ganhar a eleição no voto.
não tem como ganhar no voto. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo, eles decidem tudo, muitas vezes fora das linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal tirando tijolo das arquibancadas. E, a partir disso, convocou a famosa reunião com os embaixadores, onde o objeto específico era falar mal, plantar, divulgar notícias fraudulentas sobre as urnas eletrônicas. E essa reunião, utilizando com desvio de finalidade os bens e serviços públicos, essa reunião foi transmitida também em live e divulgada nas redes sociais como uma reunião onde o presidente e os embaixadores estavam discutindo que há fraudes nas eleições brasileiras. Todos se recordam que, em virtude dessa reunião, da utilização do desvio de finalidade, do ataque às urnas eletrônicas, do ataque ao sistema eleitoral e da difusão em massa de notícias fraudulentas contra o sistema eleitoral, o denunciado Jair Messias Bolsonaro foi condenado na ação de investigação judicial eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi condenado à inelegibilidade por 8 anos. Também aqui, presidente, e me excuso do tempo tomado, mas são 8 denunciados, já estamos quase terminando. A Procuradoria também demonstrou que o ex-presidente, ora denunciado, teve conhecimento sobre a conclusão do relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno das eleições de 2022. Todos se recordam que, a partir de um determinado momento, o então ministro da Defesa, ora denunciado também, ministro-general Paulo Sérgio, passou a comandar, no âmbito das Forças Armadas, uma comissão que tinha uma missão dada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa missão dada pelo então presidente Jair Bolsonaro era comprovar fraude às urnas. Era a necessidade de comprovar que a eleição era fraudulenta. Essa comissão no Exército que participava, hoje não mais participava com desvio de finalidade da comissão no TSE, essa comissão chegou a uma conclusão: não há nenhuma fraude, não houve nenhuma fraude, não houve nenhum indício, mero indício de fraude. O presidente Jair Bolsonaro proibiu, ou então ministro da Defesa, de apresentar essa conclusão ao Tribunal Superior Eleitoral. Determinou que fizesse uma outra conclusão. E aí foi feito de forma, com todo o respeito, ministro Fux, de forma patética, uma outra conclusão. Não há possibilidade de comprovar que algum dia não haverá fraude. Vejam, da conclusão que não houve nenhuma fraude, não haveria nenhum indício, se mudou. Olha, não é possível dizer que algum dia não haverá fraude. Pode ser que ocorra fraude. E isso ficou muito bem constatado no depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, que coloca que o presidente foi informado, tinha ciência que a Comissão de Fiscalização não identificou qualquer fraude nas eleições de 2022, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, então comandante das Forças Armadas. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, na mesma toada no seu depoimento. Tinha ciência que a Comissão de Fiscalização não tinha identificado nenhuma fraude nas eleições de 2022. Então, fica claro aqui o iter criminis detalhado na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. E aqui em seu depoimento, corroborando essas informações, o delator Mauro César Barbosa Cid coloca que, em relação um dos assuntos que mais insuflava a população contra a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo, dando aso aos radicais que queriam golpe de Estado, ou seja, em relação à inexistência
a existência de fraude nas urnas eletrônicas, o colaborador se recorda que a primeira conclusão da Comissão das Forças Armadas era pela inexistência de qualquer fraude no processo eleitoral e na utilização das urnas eletrônicas. Porém, o então presidente Jair Bolsonaro não aceitou essa conclusão das Forças Armadas e exigia do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que demonstrasse a exigência de supostas fraudes. Aqui há também documento elaborado pelo Ministério da Defesa que comprova isso e foi apreendido. Além disso, a Procuradoria-Geral da República demonstrou conhecimento de Jair Messias Bolsonaro sobre o plano criminoso Punhal Verde e Amarelo, que tinha como finalidade o monitoramento e execução de autoridades públicas brasileiras. A denúncia apontou diálogo entre Mário Fernandes, que também denunciado num outro núcleo, e Mauro César Barbosa Cid, em 8/12/2022, corroborando o acompanhamento de Jair Messias Bolsonaro sobre essa operação criminosa e violenta. Abre aspas, diz o general Mauro Fernandes. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode... que qualquer ação nossa pode acontecer até dia 31 de dezembro e tudo. Mas aí, na hora, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades. Diálogo entre Mário Fernandes e Mauro César Barbosa Cid, em 8 de dezembro de 2022. A denúncia ainda aponta o documento encontrado na sede do Partido Liberal. Esse documento, que lá está exposto, já é de conhecimento público, esse documento, ele mostra o que ocorreria, né, após o golpe do Estado, como seria a divisão de poder após o golpe de Estado, seria a chamada Operação de Garantia da Lei e da Ordem, o discurso a ser proclamado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, depois do golpe, e como seria essa divisão de poder. Também há um outro documento juntado aos autos, exatamente nesse sentido, os tópicos principais do discurso. A denúncia ressalta ainda que Jair Messias Bolsonaro tinha pleno conhecimento das ações da organização criminosa. Esse discurso. Destaca que, mesmo após a derrota, determinou que as Forças Armadas, isso foi dito, emitissem nota técnica com a finalidade de manter seus apoiadores. Veja, o presidente determinou, após as eleições, que assinasse uma nota pela manutenção das pessoas na frente dos quartéis. Por ordem do então presidente da República, os comandantes assinaram essa nota. Hoje ninguém mais tem dúvida, porque o Supremo Tribunal Federal já se deparou com o tema, já realizou diversas condenações e também mais de 500 acordos de não persecução penal, que é crime. É crime. É infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática. E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente, ora denunciado. Ainda há a menção à colaboração no depoimento prestado por Sérgio Cavalieri de Medeiros, e que eu cito aqui, onde ele diz do conhecimento do presidente da República da carta aberta aos oficiais, exatamente incentivando a quebra da normalidade democrática. Por fim, e também peço que coloque aqui, e não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato
vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque era uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Não há necessidade de ler a minuta do golpe, porque ela já é conhecida por todos. Aqui também só colocando a apreensão, foi feita também no celular de Mauro Cid. Temos também, para finalizar esse item, temos também os depoimentos de ambos os comandantes militares, que disseram que conversaram, e o único que aderiu ao golpe seria o também denunciado Garnier, então comandante da Marinha, e também que Jair Messias Bolsonaro tentou buscar apoio com outros integrantes do alto escalão do Exército, quando o general Freire Gomes afirmou explicitamente, depoimento dele, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. O ex-presidente da República respondeu que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. E, a partir dessa recusa do então comandante do Exército, tentou o apoio do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, também denunciado em outro núcleo, que tinha o comando dos chamados kits pretos. Boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, o que vai acontecendo é o seguinte, e aqui Mauro Cid conversando com Teófilo Gaspar de Oliveira. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizar as forças, né? Mas ele sabe que ele ainda continua com aquela ideia da última reunião, mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. E hoje o que ele tem, hoje o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Que é a minuta do golpe. Ele enxugou o decreto. Aqueles considerandos que o senhor viu, enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido. Aqueles considerandos que o senhor viu. O senhor quem? General Teófilo Gaspar de Oliveira também tinha conhecimento da minuta do golpe. E é o que comentou que gostaria de falar com o general. Na verdade, ele quer conversar, porque se não for, se a força não incendiar, se não for, conversa entre Mauro Cid, apreendida, e Teófilo Gaspar, general. Porque se não for, se a força não incendiar, é o status quo. Mantém aí como que estava previsto, que estava sendo feito, que está sendo levado nas reuniões em consideração. Nessa mesma data, Jair Messias Bolsonaro fez sua primeira aparição pública desde o anúncio eleitoral, tendo afirmado aos seus apoiadores que as Forças Armadas apoiariam a tomada de providências. Em 14/12, o ex-ministro da Defesa
também denunciado, Paulo Sérgio, realizou reunião com o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior para apresentar a minuta de decreto do golpe, após ter sido ajustado. E, novamente, ambos se recusaram a aderir, tanto os comandantes do Exército, o general Freire Gomes, como o tenente brigadeiro Batista Júnior, da Força Aérea. Ainda, a Procuradoria aponta a mensagem entre Mário Fernandes e Mauro Cid, revelando exatamente o assessoramento para a decretação do golpe, e aponta o planejamento de um gabinete institucional de gestão da crise. Havia até essa previsão do gabinete institucional da crise. Mário Fernandes, que é do outro núcleo denunciado, revela ao então comandante aqui do Planalto, general Dutra, que alguns caminhoneiros que conhecem o presidente queriam fazer contato para participar também do golpe, e diz Mário Fernandes que o presidente sempre dava esperanças que o plano golpista poderia ocorrer, e aqui eu descrevo essa conversa. Não há, então, dúvidas que a Procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, indícios razoáveis e suficientes de autoria e justa causa para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Da mesma forma, em relação a Mauro César Barbosa Cid, que fez a colaboração e que já confessou os fatos praticados. Então, aqui não há necessidade de nós passarmos muito tempo. Todos sabemos que eventual aplicação do acordo de colaboração premiada somente será realizado, e na graduação a ser realizado, pela efetividade da colaboração. Ontem o ministro Luiz Fux destacou isso, a ministra Carmen também, o ministro Cristiano Zanin. Então, obviamente, a denúncia deve ser recebida, a confissão dos fatos, e durante a instrução penal veremos a efetividade e eficácia da denúncia a ser recebida. Aqui a sua defesa pede absorção de um dano em relação a outro, e eu afasto isso porque não é o momento desse momento de cognição para essa análise, como há inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal. A defesa, ela se defende dos fatos, e quem, no final dessa instrução processual, vai analisar os fatos correspondem a quais delitos, será o Poder Judiciário. Paulo Sérgio, o penúltimo denunciado, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o seu advogado, nas sustentações orais, doutor André Fernandes Farias, ele se baseou bastante e colocou aqui da tribuna que a ausência de justa causa é corroborada, inclusive pela colaboração premiada de Mauro Cid, porque diz que havia um grupo a favor do golpe e que o general Paulo Sérgio ele era contra o golpe. O próprio doutor André Fernandes Farias diz que ele se reuniu com o comandante do Exército e com o comandante da Força Aérea, mas porque ele era contra essa minuta do golpe, a demonstrar realmente que o que se discutia era o golpe. Em que pese essas alegações, a denúncia também deve ser recebida em relação ao denunciado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, porque há aqui elementos suficientes e razoáveis de autoria. A Procuradoria demonstra que o acusado foi presencialmente ao Palácio do Planalto naquela reunião do dia 7/12 de 2012, quando foi apresentada a primeira vez a minuta do decreto golpista, também pro general Freire Gomes, comandante do Exército, e pro almirante Garnier, lá o registro de entrada, que já foi mostrado, entrada e saída de todos. A denúncia também mostra que, e esse é fato aqui, na própria sustentação oral se colocou, que ele teve contato com a minuta, que ele conversou sobre a minuta. A questão da sua intenção será discutida durante a instrução processual penal.
há na denúncia a comprovação, a partir do depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, à época comandante da Aeronáutica, que confirmou ter sido convocado pelo acusado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, tendo ressaltado que o próprio acusado apresentou ao general Freire Gomes e ao tenente brigadeiro Batista Júnior a nova minuta do decreto presidencial. Depois daquelas alterações, é que acabei de narrar a conversa entre o colaborador Mauro Cid e o general Teófilo. Após essas alterações que foram feitas, segundo o Mauro Cid, conversando com o Teófilo pelo próprio presidente, o general Paulo Sérgio chamou o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea para lhe apresentar a minuta de decreto de golpe. Isso foi corroborado pelo, então, comandante do Exército, o general Freire Gomes, salientando, então, realmente que houve a participação nessa, pelo menos indiciária, nesse decreto golpista do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Aqui ainda se destaca a sua participação já narrada em alterar a conclusão da comissão que atuava para verificar a lisura das urnas eletrônicas por ordem e determinação do presidente da República, e sabemos que um general 4 estrelas, ministro da Defesa, ele poderia se recusar a cumprir uma ordem manifestamente ilegal do presidente da República. A acusação destaca ainda que essa nova minuta prevê a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral com a finalidade de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Seria uma comissão de regularidade eleitoral que substituiria o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu narro o que foi apreendido, que é exatamente a criação dessa comissão e a substituição do Tribunal Superior Eleitoral e as críticas a todo o Tribunal Superior Eleitoral. Detalhe ainda a Procuradoria que tanto Almir Garnier quanto o general Paulo Sérgio, assim, acabaram aderindo a essa comissão. Não há aqui elementos que afastem a justa causa para o recebimento da denúncia. Há elementos indiciários de justa causa para, nesse momento, sempre repito, de cognição mais restrita, o recebimento da denúncia. Por fim, o acusado Walter Souza Braga Neto. Em sua sustentação oral, o doutor José Luiz Oliveira e Lima disse que a Polícia Federal não quis ouvir o acusado. Na verdade, não corresponde à realidade integral. Isso o doutor José Luiz não era ainda advogado do general Braga Neto, quando em 22/2 de 2024 ele foi intimado, durante as investigações, ele foi intimado a depor, ele compareceu na Polícia Federal, aqui tem o termo de declarações dele, e disse, certificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado, inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que, nesse ato, reserva-se o direito constitucional de permanecer em silêncio até que seus advogados tenham pleno acesso ao conteúdo das investigações para que possa prestar os devidos esclarecimentos, motivo pelo qual, nesse ato, não serão formulados questionamentos sobre os fatos. Ele teve a oportunidade naquele momento e depois, sabemos todos, não é um investigado que escolhe o momento que vai falar com a polícia, mas agora terá recebida, se a denúncia for recebida, terá a possibilidade de, após a instrução processual, em seu interrogatório, que todos sabemos, um momento da defesa, em seu interrogatório, de esclarecer o que bem lhe aprouver. Mas entendo que também a Procuradoria-Geral da República narrou de forma exata, concisa e detalhada os indícios de autoria de Walter Souza Braga Neto na organização criminosa, devendo ser recebida a denúncia. Destaca aqui a Procuradoria
a realização de uma reunião em 12/11/2022, na residência funcional do denunciado Walter Souza Braga Neto, estando presentes Mauro César Barbosa Cid e Rafael Martins Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Aqui vem a comprovação, as conversas, e por georreferencial também se identificou. E eu aqui não vou me ater muito, porque nós já falamos sobre isso no momento da delação, na preliminar, em que, num primeiro momento, o Coronel Cid, o colaborador Coronel Cid, diz que Rafael Martins Oliveira e Hélio Ferreira Lima foram até a casa para tirar uma foto, e depois ele, em virtude da omissão realizada, em audiência, ele narra o que ocorreu, ele narra que realmente foram lá para, segundo ele, para planejar a operação Punhal Verde e Amarelo. Há comprovação de conversa, houve conversas, houve a reunião, o georreferenciamento comprova, então é indício suficiente para que se abra a investigação. Todos se recordam também, às vésperas do Natal, uma entrevista, na verdade, uma entrevista, não, ministra Carmen, é uma live que uma pessoa, um admirador fez, onde o general Braga Neto vai até o acampamento e o ilegal acampamento, pedindo intervenção militar aqui no Palácio, à frente ao comando do Planalto, e algumas pessoas que lá estavam vão indagar se iria acontecer alguma coisa, e diz, calma, que ainda nós estamos resolvendo, vamos resolver. Então, há indícios da participação do general Walter Souza Braga Neto. A Procuradoria ainda aponta aqui, isso foi apreendido de forma autônoma também, nenhuma relação com a delação pela Procuradoria, foi apreendido que uma pessoa manda um currículo para Walter Souza Braga Neto e ele diz, e isso diz quase terminando o ano, dia 27 de dezembro de 2022. Cordeiro, que era um militar, se continuarmos, poder enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser, e aí novamente uma palavra em latim, que eu não vou repetir aqui. Isso dia 27/12 de 2022. Vamos continuar, se continuarmos como? Se a diplomação já havia sido feita, em 4 dias haveria a posse. Também a denúncia descreve a incitação de Braga Neto, que faz Walter Souza Braga Neto, aos movimentos populares. Em determinada ocasião, exatamente próximo ao final do ano, em 30 de novembro de 2022, Mário Fernandes, general Mário Fernandes, que é denunciado em outro núcleo, enviou áudios para o denunciado Walter Souza Braga Neto, falando sobre a necessidade de encaminhar um vídeo para reforçar o discurso golpista. Força, general, se o senhor fez o vídeo já, o senhor pode mandar para mim. Nós temos redes sociais aqui para explodir, ampliar essa divulgação, ok? Força. Ou seja, aquela ideia de multiplicar a tentativa de golpe a partir das notícias fraudulentas. Para encerrar, presidente, também foi descrita a participação de Walter Souza Braga Neto na incitação de movimentos populares, e o que eu acabei de dizer, aquele vídeo em que general Braga Neto conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer. Nós estamos falando do final do ano após as eleições. Walter Souza Braga Neto, já li isso, também dá orientação para que senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, traidor da pátria, inferniza a vida e a família, como já li. Não há, então, aqui nada que afaste a justa causa para o recebimento da ação penal, para o início da ação penal, a denúncia deve ser recebida também em relação ao acusado Walter Souza Braga Neto. As provas produzidas, todas essas já ditas de maneira autônoma e independente pela Polícia Federal,
já seriam suficientes para demonstrar justa causa para a abertura da ação penal. Mas, além disso, há vários depoimentos do colaborador, não vou ler para não cansar vossas excelências, vários depoimentos corroborando isso, e esses depoimentos corroborando todas essas provas autônomas, esses depoimentos também foram corroborados, e é o que eu coloco no quadro, cada depoimento foi corroborado por provas produzidas pela Polícia Federal. Os elementos de corroboração de cada afirmação estão nessa tabela. Então, fala de reunião, a reunião realizada, onde apresentou a minuta do golpe de Estado, tem os depoimentos, tem o georreferenciamento, tem o certificado de entrada no Palácio do Planalto. Então, além das provas independentes e autônomas, além dos depoimentos do colaborador, há comprovação dessas afirmações feitas pelo colaborador. Então, nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instauração da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliento só, presidente, que considerando que o réu, Alexandre Rodrigues Ramagem, exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Obrigado e peço realmente desculpas aos colegas pelo voto longo, mas que tentei resumir. Obrigado.